Boa tarde na paz do Senhor. Eu sou o presbítero Terceiro Dantas e a partir de hoje estarei apresentando o programa Missões, Amor Sem Fronteiras, aqui na TV ADEPAR. Desde já quero agradecer ao nosso pastor-presidente, pastor Elinaldo Renovato de Lima, e por extensão, a diretoria da ADEPAR, pastor Otávio Gomes de Castro, os demais, pela confiança, ao presbítero Nielsen, diretor do DEMID, especialmente ao nosso Deus, a Ele a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Agora sim, vamos entrar na presença de Deus e vamos suplicar-lhe a bênção para este programa, para nós que estamos aqui e para você que está aí no campo de batalha, você que é missionário. Oremos ao Senhor. Pai querido, em o nome de Jesus, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, Senhor. Tu és o Senhor da seara. Tu és aquele que chama homens e mulheres para uma missão específica de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. A grande comissão instituída pelo Teu Filho da Galileia. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele disse mais: quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Oh, meu Deus, um dia nós cremos no Senhor Jesus. E o aceitamos e o confessamos como Senhor e Salvador. E agora estamos aqui na labuta. Ah, Senhor, pregando o Teu Evangelho, aonde quer que o Senhor nos chame e nos envie. Ah, Senhor, uma bênção especial te peço para a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, no mundo. A convenção da nossa igreja CGADB, a convenção estadual da Semaderne, no Rio Grande do Norte, representada pelo nosso pastor Martim Alves da Silva. Te suplico uma bênção especial para o pastor Elinaldo Renovato de Lima, o nosso presidente no campo de Parnamirim, e toda a nossa diretoria, os que fazem o departamento de missões, o DEMID. Ah, meu Senhor da glória, abençoa todo esse programa, toda a sua trajetória. Abençoa os que vão passar por aqui, os que vão te louvar. Eu te peço uma bênção especial também para o missionário pastor Severino, vai estar conosco falando de missões, falando de sua experiência, do seu trabalho realizado lá no campo de batalha do Paraguai. Ah, meu Deus, abençoa as famílias que agora estão nos assistindo. Ah, os de longe, os de perto. Ah, Senhor, Tu tens liberdade. Tu pode curar esta tarde, sim, só com a transmissão deste programa, com a transmissão da Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Oh, Senhor, nos abençoe. Em o nome de Jesus e pelos méritos dele conquistados na cruz do Calvário, é que eu te peço e já te agradeço. Agora sim, vamos às manchetes do programa Missões, Amor Sem Fronteiras, desta tarde. A igreja que não procura pelos perdidos está perdida em si mesma. Esta frase não é minha, é do evangelista Reinhard Bonk, um evangelista alemão, já dorme na glória celestial, mas ele tem razão. A igreja que não procura pelos perdidos está totalmente perdida em si mesma. Vamos a uma leitura bíblica, a de hoje, no livro de Provérbios, capítulo 24, e o versículo 11, que diz assim, aliás, nos exorta, né? Livra os que estão destinados à morte. Salva os que são levados para a matança, se os puderem retirar. Provérbios 24, 11. Amém? Já oramos, sim. E agora vamos às manchetes do programa Missões, Amor Sem Fronteiras, desta segunda-feira. Segundo o mutirão evangelístico da ADEPAR, ganhou mais de 300 almas para Cristo. Mesmo com chuvas fortes, Deus recebeu o trabalho de cada evangelista da ADEPAR. A ADEPAR realizou uma parceria com a UMADEP dia 9 passado, em Sobrado, Campo de Monte Alegre. Mais uma edição do projeto Chama Viva, em parceria com a UMADEP. 18 vidas se renderam a Cristo. Missionária Thalita já está em Parnamirim.
Missionário Eliebe chegará nos próximos dias, com novidades do campo missionário na Europa e África. Ainda tem vagas para o Seminário Pentecostal da ADEPA. Faça sua inscrição hoje à noite no Templo 7. A entrevista da semana com o missionário Severino Araújo, ao vivo, desde os nossos estúdios, aqui no Templo Sede da ADEPA. Queridos, a liberdade religiosa perdeu importância até mesmo para a igreja, diz ativista cristãos. Janelas missionárias desafiam a igreja no cumprimento da grande comissão. O Jornal de Missões tem notícias quentes sobre missões e as atividades do DEMID. Missões. Amor Sem Fronteira está apenas começando. Agora sim, já vamos ao primeiro quadro do programa Missões Amor Sem Fronteira desta tarde de segunda-feira, aqui em Parnamirim, a cidade mais conhecida como Trampolim da Vitória, por conta da invasão norte-americana a esta belíssima cidade. Queridos, eu tenho uma alegria, tenho uma honra de receber esta tarde, aqui no primeiro programa que fazemos dentro da TV ADEPA, um homem que tem uma folha de serviços prestados à obra de Deus, especificamente a obra missionária. Eu falo do pastor Severino Araújo, homem de Deus. É muito bem-vindo ao Missões Amor Sem Fronteiras. Boa tarde, a paz do Senhor. Boa tarde, a paz do Senhor, pastor Terceiro Dantas. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui a serviço do mestre. Eu fico muito feliz pela abertura desse programa e eu ser também o primeiro entrevistado. Mas então, a alegria e a honra é nossa. Pastor Severino, nós temos uma curiosidade, eu tenho certeza, eu conheço assim de forma superficial o seu chamado, mas nas entrelinhas, quem sabe é Deus que o chamou, o Senhor da Seara. E Ele continua chamando hoje. E a nossa primeira pergunta dentro do Missões Amor Sem Fronteiras, eu vou me acostumando aos pouquinhos com o nome do programa. A primeira pergunta é essa. Pastor, como foi o seu chamado por Deus? Eu dou graças a Deus por Ele ter me chamado, e de uma maneira maravilhosa. Eu sou filho de um homem que era católico, apostólico romano, uma família de 10 filhos, e nós estávamos na Igreja Católica. Aos 10 anos de idade, um tio meu, que tinha recebido uma Bíblia que tinha sido do avô dele. Essa Bíblia, quando ele morreu em Alcaçuz, ele era cantador de viola, violeiro. E ele deixou muitos livros. Levaram todos os livros dele, inclusive trabalho que ele tinha para ser publicado, e só deixaram a Bíblia. E essa Bíblia veio entrar na nossa casa de uma maneira maravilhosa. Só que eu só aprendi a ler com 17 anos de idade. Durante 7 anos, aquela Bíblia ela ficou num caixão, porque eu não sabia ler. E algumas vezes eu tirava a tampa daquele caixão e olhava para as letras, sentia uma vontade, um desejo ardente de ver o que é que estava escrito ali. Veja bem. Foi dessa maneira que eu entrei numa escola particular e só tive 6 meses de aula com a professora. Mas aprendeu? No final de 6 meses eu estava lendo a Bíblia. E com a leitura da Bíblia eu comecei a me interessar. Eu não gostava de crente. E eu não podia ver um crente. Eu não passava na porta de um crente. Eu não passava na frente de um templo evangélico. Mas um certo dia Deus me chamou. Como foi, pastor, essa chamada? Eu estava trabalhando no campo, eu, o meu irmão e o meu cunhado. E nós tínhamos feito uma perseguição à igreja. Tínhamos mandado uma carta anônima para a igreja. E nessa carta anônima eu fazia pergunta ao pastor. E o pastor, no dia que foi encontrada a carta, foi a minha futura esposa, que hoje eu sou casado, graças a Deus, foi ela que encontrou
aquela carta dentro do templo. Levou para casa, o pastor leu aquela carta e publicou. Tinha aquelas amplificadoras antigamente. Ele disse que só dava resposta quando conhecesse o autor da carta. E colocou a igreja em oração. A igreja orava de madrugada, orava meio-dia, orava de noite. Essa igreja orava, pastor? A igreja. Orava. E a oração era: queremos ver o perseguidor. Olha só. No dia 11 de janeiro de 1970, eu entrei no templo e aceitei Jesus como meu Salvador. Mas o que o senhor estava perguntando naquela carta, por favor? O senhor pode me dizer uma pergunta, pelo menos? Está todo mundo curioso, né? Era versículo da Bíblia, por exemplo, eu li aquela onde Jesus reclama que os fariseus oravam em pé. Sim. Né? E Jesus fazia aquela indagação. E eu perguntava por que eles oravam em pé? No templo? Eu queria saber a resposta. Eles queriam ter visibilidade, né, pastor? Hoje o senhor sabe, né? Eles queriam ter visibilidade. Mas eu queria saber. E o pastor disse: eu dou a resposta quando eu via quem tem de direito. E o senhor foi ao templo? Eu fui no templo, aceitei Jesus no domingo 11 de janeiro. Mas de antemão ou foi no final do culto? Foi no final do culto. Só que eu já tinha aceitado. Lá no campo. No campo. Nós estávamos fazendo um desmonte de uma mata. E aí o meu cunhado, ele disse: já é tempo de fazer outra carta e jogar dentro do tempo dos crentes. E naquela hora eu voltei, olhei para o meu cunhado e disse a ele: meu amigo, qual foi o mal que esse povo fez? Porque o seu cunhado lhe perguntou. Meu cunhado disse a mim que nós tínhamos que fazer outra carta e jogar lá. Sim. Né? E o senhor foi quem perguntou para ele? Aí eu perguntei para ele... Então o senhor estava com o coração convertido pelo Espírito Santo? A história que eu já vinha lendo a Bíblia. Sim. E aí Deus trabalhou na minha vida. Naquele momento, aí eu disse: amigo, que mal fez aquele povo? Você não colocou o nome na carta, eu também não, meu irmão também não. Então nós fizemos eles pecar. Aí eu disse para ele: a partir de agora eu vou ser crente. Aleluia. E aí eu disse: e você, meu irmão? Meu irmão disse: eu também. Ele disse: você, meu amigo? Ele disse: Deus me livre. E eu disse a ele: Deus não pode livrar você de uma coisa tão boa como essa. É verdade. Ora, eu não era ainda e já estava achando bom. Meu Deus do céu. Aí eu fui para a igreja no dia 11 de janeiro, foi depois desse diálogo com meu cunhado e meu irmão. Eu fui para a igreja, aceitei a Jesus no dia 11. E no dia 19 de janeiro, aí Deus falou comigo. E o que foi que ele falou, pastor Severino? Bem, ele me mostrou alguma coisa. Ele me mostrou que alguém me dava uma arma. Sim. Tinha uma multidão de pessoas. E essas pessoas estavam em perigo, com animais ferozes avançando para essas pessoas. E aquele que me entregou a arma dizia: defenda esse povo. Então, como eu não entendi nada do sonho, que não foi bem um sonho, que até hoje eu não sei se eu estava dormindo ou como é que eu estava, no dia eu fui para a casa do pastor. E perguntou ao pastor? E perguntei ao pastor. Eu falei para o pastor: pastor, eu disse: eu não sei se foi um sonho, se foi... Não sei o que foi. Ele disse: me conte. Aí eu falei para ele o que Deus tinha me mostrado. E aí o pastor disse: continue orando, porque Deus vai fazer tudo isso que você viu, vai fazer na sua vida. Só que eu não sabia uma outra realidade do que tinha acontecido. É que na hora que, antigamente, quando alguém aceitava Jesus, se ajoelhava. Sim. Não é isso para o pastor orar? É. E naquele dia, quando eu me ajoelhei, eu só soube isso depois do casamento, depois que Deus me chamou mesmo para o campo, foi que eu fui saber. Porque
naquele momento que eu dobrei o joelho, Deus falou com meu sogro. E disse, esse homem, ele vai ser o seu genro e vai ser o seu pastor. O meu sogro era pastor, mas nem batizado com o Espírito Santo era. Sim. Ou seja, o povo chamava ele pastor. Ele ganhou muitas almas para Jesus sem ser consagrado. Quando eu aceitei, ele já tinha, parece, 17 anos que era crente e dirigia a igreja. E já tinha obreiros que ele tinha ganho para Jesus. E ele ainda seguia isso, ainda leigo ainda. E a minha esposa, que é a esposa hoje, na hora que eu dobrei o joelho, aí Jesus disse, aí está o teu esposo. Ou seja, a sua conversão foi marcada por revelações constantes. Exatamente. E a presença marcante do Espírito Santo e anunciando coisas futuras. Olha que eu era muito incrédulo e eu fui fazer um curso lá no colégio e a dona Margarida estava também no curso. E um soldado fez lá disse uma coisa que ela não gostou, porque ele estava falando de batismo, era só católico, só tinha ela crente, e o soldado disse que os filhos de crente eram como jumento, porque não se batizava. Ela se ofendeu. Sim. E não tinha energia naquela época. E o pai dela tinha aquela lâmpada Coleman. Sim. Então, a gente estudava com a claridade da lâmpada Coleman. E ela foi e disse que não gostou daquela palavra. Sim. E retirou-se com a lâmpada Coleman. Então, ficou no escuro. Só que ela rebotou em mim. Sim. E não no soldado aquela situação. Nós ficamos inimigos, entendeu? Sim. E agora Deus diz a ela, aí está seu esposo. Mas que coisa. Então, o meu sogro, depois da minha conversão, ele chamou o pastor Rodão Luiz, pastor Francisco Paulo dos Santos, que há poucos dias partiu para a Glória Celestial. O pastor mesmo? O pastor Francisco? Não, Francisco Paulo. Não, esse era outro. Não, Francisco Paulo dos Santos. O atual, aí. O atual. Sim. Então, ele comunicou o pastor Rodão e o pastor Francisco Paulo. Confidenciou com ele o que Deus tinha mostrado para mim, falado para mim, e o que ele tinha visto. Ele disse, eu estou contando agora porque, se cumprir a outra parte, foi realidade que Deus falou. Aí o resultado, depois eu aceitei o evangelho em 70, em janeiro, em maio de 71 eu casei com a minha esposa, Dona Margarida. Até hoje. Até hoje, graças a Deus. Então foi marcante a sua conversão. Foi marcante. O senhor era um perseguidor da igreja, era igual a Paulo. De Exato. Perseguidor passou a ser perseguido? É verdade. E então, quando foi em 73, eu vim para Natal. Eu não tinha profissão, fiz um curso de mecânica, fui trabalhar em Natal Veículo, e lá em Natal Veículo Deus falou mais comigo mais uma vez. Porque sempre quando eu estava já achando que não ia ser, Deus voltava a falar comigo. E aconteceu uma coisa que até hoje eu fico imaginando. Como é que Deus é maravilhoso? Eu estava na oficina, em Natal Veículo, na Ribeira, e a sala de montagem era uma sala grande, com uma porta de mais ou menos 4 metros, porta larga. E mandaram eu desmontar o motor, lavar as peças. Desmontei o motor, fui lavar as peças. Aí comecei a lavar o tampão, sabe o que é tampão aquilo? Sim. O cabeçote. Lavei e depois fui secar com uma mangueira de ar. Então, toda vez que entrava o ar num orifício daquele, saía um apito, que eu escutava como um apito. Isso. Só que quando eu me voltei para a porta, nós éramos 110 funcionários, os 109 estavam lá, na porta.
Mas ouvindo também um apito? Ouvindo um apito, porque Sim. não era só um apito. Eu que escutava só um apito. Sim. Aí, quando eu olhei para eles e parei do trabalho que estava fazendo, eles saíram, e o Geraldo, que era um estagiário, veio e disse: irmão, como é que você estava conseguindo tocar essa música? Ele disse: eu não estava tocando música. Sim, você estava tocando uma música. Aí eu me interessei e disse: como é que dizia a música? Ele disse: Jesus te chama, Jesus te chama, Aleluia. Jesus te chama. Glória a Deus. Ou seja, uma manifestação no local público, Público. no expediente comercial. Isso comprova o que o evangelista Lucas fala lá no evangelho que ele escreveu, né? Na narrativa de Cornélio, quando ele estava em oração na sua casa. E quem apareceu? Apareceu o anjo, às 3 horas da tarde. E Deus o falou com ele. É verdade. Esse é o Deus que fala. Então, naquela mesma semana, o pastor João Batista mandou me chamar, era para me apresentar candidato ao diaconato. E depois disso aí, em um certo dia, nós não comemos de manhã porque não tinha, não comemos meio-dia porque não chegou, e não jantamos à noite porque também não tinha. O senhor não estava mais empregado? Eu estava empregado. Estava empregado. O pior é que eu era mecânico, ganhava bem, minha esposa professora, costureira, mas Deus fez essa maravilha na nossa vida. Então, o senhor estava sem nenhuma provisão não dentro tinha de casa? nada, não tinha nada. Aí o que aconteceu? Aí, à noite, não pudemos dormir porque tinha fome. Sim. Quando a gente, eu dizia: você não dormiu ainda? Não, não dormi, vamos orar. Dobrava o joelho. O joelho doía, ia para a cama, não dormia, voltava outra vez. Meia-noite, começaram a cantar na nossa porta. Aquele que disse que para viver entre nós, tudo é emprestado, mas a cruz dolorosa e a coroa de espinho era minha, era tua, mas ele a tomou. É verdade. Aí minha esposa disse: tem gente cantando. Eu disse: deixa cantar. Só que quando começaram a cantar... Meia-noite. Meia-noite. Quando começaram a cantar aquele hino, Desejo Missionário, eu quisera ir ao campo. Aí eu não aguentei. Corri para a porta, abri a porta e entraram irmã Ademilson Messias, de saudosa memória, irmã Maria Euda, o profeta, as filhas dela, o irmão Paulo Bulhões, que já dorme na eternidade também, Gamar, irmão Eliel Moreira, irmão Eliezer Moreira, que hoje está no Equador. Entraram, não me lembro mais quem eram os outros, mas era muita gente. Eles estavam orando ali atrás da Igreja Universal, depois do Instituto do Coração, ali morava o irmão Edmilson. E a mãe de irmã Euda era uma senhora de mais de 90 anos. Eles foram orar na casa do Edmilson, e Deus falou, usou a velhinha, e disse: vocês vão na casa do meu servo, porque eu preciso falar com ele. Ora, naquele dia, pela manhã, eu tinha tirado água num cacimbão de mais ou menos 45, 50 metros, mais ou menos, puxava numa corda para minha esposa lavar roupa, para levar para casa e para levar para o templo. E Deus tinha me mostrado uma coisa à noite, e eu disse à minha esposa: olha, Margarida, esta noite eu tive um sonho. Como era o sonho? Eu sonhei que estava em Madagascar e o pastor Edson Alves me mostrava uma faixa azul com a letra branca. E mandou eu ler aquele nome, e eu li aquele nome. Qual era o nome? Addis Abeba. Addis Abeba? Addis Abeba. Aí eu fui olhar no mapa e era a capital da Etiópia. Aí ela disse: e o que você acha? Eu disse: eu acho que não é para mim. Mas por que você acha que não é para você? Eu disse: porque eu não sei falar nem português. Como é que eu vou para um lugar que fala outro idioma? Pois bem, na oração, quando eles começaram a orar, na minha sala,
Aí Deus usou a irmã Maria Euda, meu servo. Por que tu diz que não é para tu que eu tenho te falado? Tremendo. Eu estava ali contigo e ouvi quando tu dizia a tua esposa, a minha serva, isso não é para mim, porque eu não sei falar nem português. E quem foi que fez a língua? Para que tu saiba que sou eu mesmo que falo contigo, nesta noite, eu vou salvar, vou curar e vou batizar. Aí o meu cunhado tinha chegado de tarde, estava no último quarto. Quem tinha chegado? Meu cunhado. Seu cunhado. Cristóvão. E Deus falou assim, e tu, jovem, que está no último quarto, vem agora, porque se tu não vieres, eu te ferirei. Aí meu cunhado veio chorando. E aceitou Jesus. Aceitou Jesus, na hora que meu cunhado aceitou Jesus, a minha esposa começou a falar a língua, e o meu filho foi curado, Glória que tinha a Deus. passado o dia com febre. Então, essas coisas, juntando tudo, eu não tinha nenhuma dúvida de que Deus tinha realmente me chamado. Isso, o senhor foi à Etiópia? Não. Não. Não, porque quando o pastor Raimundo Santana teve que me mandar para o Paraguai, a Etiópia estava na mão dos comunistas. Eu não podia ir para lá. Não recebi ninguém. Mas, para terminar essa parte, eu fui falar com o pastor João Batista para contar para ele que eu tinha uma chamada. Ah, o senhor foi anunciar o seu chamado ao pastor João Batista. Só que eu não sabia que o pastor Batista sabia de tudo. Porque essa história lá de que houve em Pedra Grande foi transmitida para ele. Eu só vim saber depois. Sim. E quando eu cheguei, ele estava saindo pelaquela porta antiga, que, quando você subia... O Templo Central. Subia aquela escada, dava de frente com a porta. Aí eu fui, era mais ou menos 8h30, 9 horas da manhã, e o pastor vinha saindo da oração. E ele disse, meu irmão, fala comigo que Deus mandou tu falar. Não tive coragem. Só pedi oração. Tremeu nas bases. Foi. Oh. Fui embora. Cheguei em casa, minha esposa disse, falou com o pastor? Eu disse, não tive coragem. Perdeu a oportunidade. Cavalo branco selado na sua frente. Dias depois, eu disse, eu vou falar com o pastor amanhã. Ele disse, não adianta. Por que você não tem coragem de falar com ele? Não, dessa vez eu tenho. Por incrível que pareça, o pastor ia saindo na mesma porta. Ou seja, a porta estava aberta ainda para o senhor. Estava aberta. Agora, que coincidência que estava saindo da oração de novo. De novo. Aí ele disse para mim, meu irmão, fale o que Deus fala mandou. comigo o que Deus mandou você falar. Aí eu falei para ele, pastor, essa é a minha situação, já não estou aguentando mais. Eu tenho uma chamada para trabalhar para Jesus. E lá no Natal Veículo, eu penso que estou apertando o parafuso debaixo do carro, aí estou chorando. E o pastor era muito duro, o pastor Batista. Ele disse, vá orar. Só disse isso. Orou quantos dias? Quantos meses? Foram muitos, viu? Foi quase um ano. Quase um ano de oração. Quase um ano. Porque quando foi no final do ano, eu falei para minha esposa, eu disse, esse ano vamos sair para o campo. Ela disse, tem certeza? Eu disse, eu tenho certeza absoluta. Então, faça um voto a Deus. Qual é o voto? Eu era funcionário padrão em Natal Veículo. Eu nunca cheguei atrasado, não perdi uma ferramenta em Natal Veículo. E era difícil. Me botasse, não tinha motivo. Você pode revelar o voto hoje? Posso. Pois não. Para Natal Veículo me mandar embora. Isso. Do trabalho. Pagando tudo. Aí mandou. Quando foi em dezembro, eu saí de férias. Em janeiro, quando eu voltei, 5 de janeiro, mais ou menos 5, 7 de janeiro, não me lembro, quando nós voltamos de férias, ele demitiu o senhor. Trabalhei o dia, de noite, quando eu estava no banheiro, aquele banheiro coletivo, aí chegou o recado. Quando terminar,
Na sala do escritório. chefe. Vai na sala do chefe. Aí assim eu fiz. Fui na sala e eram dois. Era Kleber e outro era Pedro Rodrigues, que era o chefe da oficina, o gerente da oficina e o chefe da mecânica. Ele dizia, diz Kleber. E Kleber dizia, não, diz Pedro. Eu disse o quê? O que vocês querem dizer que não dizem? Eu fui demitido? Aí ele disse, é isso aí, irmão. Lamentavelmente, você foi demitido. Eu disse, não, não é meu, o negócio não é meu. O dono tem direito. Agora eu só quero saber qual foi o motivo. Qual foi o motivo. Esse é o problema, não tem motivo. Aí eu falei para ele, mas eu sei o motivo. E qual é o motivo? O motivo é que eu pedi a Deus para sair. Mas, irmão, o que é isso? Eu disse, eu pedi a Deus. E vai fazer o quê agora? Eu vou trabalhar para Jesus. Vai ganhar quanto? Não vou ganhar nada. Esse não pode ser um negócio desse. Aleluia. Então, assim foi a minha chamada para ir para o campo. Essa foi minha chamada. Não foi fácil, foi uma chamada difícil. Não, e o pior é que o pastor me chamou para trabalhar na cozinha e eu fui lavar panelas. De mecânico foi promovido a lavador de panelas. Lavador de panela. Lavar panela na central, na convenção. E quando foi no segundo, creio que foi no segundo dia, o pastor João Batista entrou, aí olhou para mim e disse, me diga uma coisa, rapaz. Diz que você quer ir para o campo? Eu disse, pastor, aí ele disse, sem falar comigo? Está pensando o quê? Que isso aqui é casa de irmã Joana? Mas não vai, sem falar comigo, não vai de jeito nenhum. É. Aí eu disse, pastor, dê licença, fale, mas fale pouco. Pastor, se lembra? Ele lembrei das 2 vezes que eu tinha que falar com ele. Ele disse, não me fala mais nesse negócio. Aí eu fui chorar. Meu amigo. Esse na frente de todo, de cozinheira, de tudo. Aí depois passou para minha esposa e disse, fez assim, minha esposa já sabia, um cafezinho. Aí quando chegou, ele disse, quero mandar vocês para esse lado, que era Lagoa Salgada. Mas vou mandar para esse lado, porque Deus falou comigo. Ou seja, ele estava ali provando, né? Claro, ele estava ali provando. Se eu me zangasse, perdi a bênção. Perdi a bênção. Você está vendo aí minúcias do chamado missionário do pastor Severino. E não foi fácil. Não. Houve manifestação assim sobrenatural de Deus, primeiro na oficina, depois a oração com a irmã Maria Hilda, Paulo Bulhões e outros irmãos. Chegaram meia-noite, ele não tinha nada em casa. Em suma, uma chamada realmente sobrenatural. Então, o senhor vai contar daqui a pouco como é que foi. O senhor foi primeiro para Lagoa Salgada, é isso? Não, fui para Caiçara do Norte. Caiçara do Norte, foi para o lado de cá. Para Lagoa Salgada, eu tinha recebido o convite do pastor Santana. Santana. Aí depois do pastor João Batista da Silva. Sim. Que o pastor Santana queria que eu fosse para Salgada. Sim. Né? Mas aí Deus inverteu e mandou para Caiçara. Para Caiçara. Aí foi o seu primeiro campo pastoral. Meu primeiro campo pastoral. O senhor se lembra do ano? Me lembro, 1980. 1980. Mês de fevereiro. Fevereiro. Pleno carnaval secular. Carnaval do mundo, o senhor chega a Caiçara do Rio do Vento. Caiçara do Norte. Do Norte. E não era fácil Caiçara, não. Não, olha, irmão, tem coisas que hoje eu lamento que um obreiro receba um convite e vai logo para a cidade olhar quantos crentes tem. Porque o mais duro não foi essa lá do restaurante, da igreja. Lavar as panelas. Foi na hora que o pastor me chamou para apresentar lá no plenário. O que aconteceu? Eu estava lavando panela, aí chegou o recado. O pastor Batista lhe chamou. Venha agora. O senhor foi como estava? Avental de tudo? Avental na frente. Sim. Aí eu chego lá, aí o pastor, daquela multidão de obreiros, presbíteros, pastores, evangelistas, aí o pastor olhou para mim e disse, você tem certeza que... Primeiro ele disse assim, o homem é esse, o pastor Batista disse, o homem é esse
que eu falei para vocês. E eu vou mandar lá para a cidade que eu tenho pensado, porque Deus falou comigo. Aí disse, você tem certeza, meu irmão, da sua chamada? Tenho, pastor. Tem certeza? Tenho, pastor. Só olhe, lá só tem 26 crentes mais pobres do que você. Meu Deus. E eu não lhe dou nada. E não venha pedir que eu não dou. O que o senhor disse? Aí eu disse, eu vou assim mesmo, pastor. Tinha convicção do chamado. E de maneiras que nós fomos para Caiçara, e dos 26 crentes, 12 eram adolescentes, 10 eram velhos. E só tinha 4 irmãos que trabalhavam, pescavam. E o dízimo vinha em pescados também, não? O dízimo vinha em pescados? Deixa eu te contar. Aí aqueles 4 irmãos vieram tomar um chá comigo, gosto de um chá mate gelado, com limão. Sim. Eles vieram tomar o chá comigo e me deram uma notícia muito boa. Fazia quase 3 anos que não trazia o dízimo. E eu perguntei, por que vocês não estão trazendo? É porque queria que o pastor fosse embora. Meu Deus do céu. E o que é que vocês estão esperando que eu diga a vocês? Vocês querem o conselho? Queremos, pastor. Continue sem trazer. O senhor deu esse conselho para eles? Foi. Eles não receberam? Eu disse, continue sem trazer. Mas eles não receberam, né, mas, pastor, eu disse, não. Se você vai trazer para mim, não traga. Porque vai ser maldição para vocês e para mim. Agora, se você quiser trazer para Deus, traga que eu recebo. Fiquei sabendo que eu não vim buscar dízimo. Eu vim ganhar almas. Muito bem. O resultado disso é que eles não deixaram de me ajudar, de trazer o que correspondia. Deus começou a abençoar. Isso tinha 26 crentes em fevereiro. 1980. Fevereiro. No mês de maio, nós tínhamos 80 novos convertidos na igreja. Que coisa tremenda. E Deus foi abençoando de uma maneira maravilhosa. Deus abençoou grandemente. Aqueles que aceitavam Jesus, Deus abençoava. Eu tenho lembrança de um irmão que ele chegou com um matulão. Sabe o que é matulão, não sabe? Sim, senhor. Chegou com um matulão. Não sei se ele sabe o que é matulão, então eu vou explicar. Pega uma toalha ou um lençol, dobra assim de canto, pega os pequenos pertences que tem, uma rede e a roupa, coloca e dá um nó e amarra aqui. E aqui fica o matulão nas costas e o nó na frente. Assim ele chegou. Deus abençoou aquele rapaz de uma maneira tão grande que depois ele tinha uma loja que ia de uma rua a outra. Lá em Caiçara. Lá em Caiçara. Deus fez coisas tremendas naquele lugar. E nós trabalhamos ali, aí Deus... E o pastor disse que não ia me dar nada. Mas eu passei no mercado, em Pedra Grande, e tinha 18 jovens com um jornal, peixe assado em cima do jornal, e farinha, e eles tomando aquela pitu com aquele... E eu perguntei, por que vocês estão fazendo isso? Eles disseram, é porque não tem o que fazer. E se eu der um curso para vocês? Curso de quê? De pedreiro, nós vamos. Aí eu fui para a LBA, na época, consegui tijolo, consegui cimento, consegui azulejo, aqui em Natal. Em Natal. Consegui tudo, consegui ferramenta para 50 jovens, ferramenta completa de pedreiro, desde a colher, o prumo, a régua, o nível, para cada pedreiro. E aí fui dar o curso de pedreiro e construir um centro social. Eu pensei que eu ia fazer aquilo de graça. Mas realmente Deus é bom. Deus é maravilhoso. O pastor tinha dito a mim, não se preocupe, porque quando Elias foi, quando Deus mandou Elias para o deserto, mandou um passarinho feio dar comida a ele. E o resultado, irmão terceiro, é que eu levei o material e a LBA mandou me chamar, telefonou, e fui para lá, mandou trazer minha carteira. Assinou minha carteira como instrutor de curso.
O governo federal me pagava para mim dar curso àquele jovem. Durante quanto tempo, pastor Severino? Eu acredito que foi mais de um ano, porque eu dei curso, era 50 a 25, depois mais a 25, depois aí eu dei o curso de mecânica de máquina de costura para mais 50, e depois dei curso de mecânica de cozinha, de fogão, para mais 50. E recebendo pelo governo E federal. recebendo do governo federal. Durante um ano. Aí Deus abriu as portas e eu fui cuidar de 200 crianças. Também em Caiçara. Em Caiçara e Pedra Grande. Então a obra foi grande, Era pastor. 80 crianças em Pedra Grande e 120 em Caiçara. Elas tinham alimentação, desajuno, almoço, merenda à tarde e jantar. Elas tinham a comida, tinha educação pedagógica e tinha saúde preventiva. Aí fiz um convênio com Visão Mundial, recebia dinheiro de Visão Mundial e fiz um convênio com Diaconia. Aí recebia feijão, recebia arroz, recebia leite, recebia medicamento. Então, Deus fez uma coisa maravilhosa mover de Deus na minha vida, de maneiras que em 7 anos nós tínhamos mais de 300 crentes. Em Caiçara. Em Caiçara. Onde só tinha 18. Onde só tinha 18. Que coisa tremenda. 26. 26. Pastor Severino, agora vamos partir para a saída para o campo missionário, o campo transcultural. A segunda etapa, não é isso? É a segunda etapa. Então, pronto. Com esse trabalho que nós fizemos, que Deus abençoou, não resta dúvida que a gente tem uma credibilidade. Junto ao ministério e à conversão. Junto ao ministério. Até porque, no dia que o pastor João Batista foi visitar lá a cidade, a convite nosso, ele passou nas 2 creches, na de Pedra Grande e na de Caiçara. O senhor construiu as 2 creches também? Chegou a construir, não? Construí a de Pedra Grande. Pedra Grande. Pedra Grande tinha 2 salas de aula, tinha uma sala para diretoria, tinha uma sala para secretaria e tinha uma sala de visita. As 3 salas da frente, com laje. E em Caiçara era um prédio alugado. E no dia que ele foi lá para visitar, viu aquele trabalho e disse: meu irmão, quanto tempo faz que você tem esse trabalho aqui? Quando eu falei para ele, ele disse: e por que nunca me disse? Pastor, o senhor disse que eu não fosse incomodá-lo. Eu disse: pastor, eu nunca lhe disse porque me disseram que no dia que o senhor soubesse que eu tinha esse trabalho aqui, o senhor me pedia a igreja. Ele disse: sabe quem é que diz isso? É gente preguiçosa que não tem coragem de trabalhar. Então, pronto, com esse trabalho, Deus fez florescer, não foi eu, foi ele, foi graça e misericórdia dele. Foi. Não resta dúvida, como ele disse, tem credibilidade. E o pastor Santana, ele foi a convite nosso para um desfile lá em Pedra Grande, lá em Caiçara. Houve o desfile, levou a banda, e ele disse: meu irmão, anote esse dia de hoje, porque esse dia marcou a tua vida ministerial. Fiquei aí. Quieto. Não disse por quê? Não disse por quê, nem perguntei. Nem o senhor ficou ansioso? Não. Mas houve uma convenção na Bahia e nós fomos para a Bahia para a convenção. E lá na convenção estava o pastor Santana, estava o pastor Francisco Paulo, e o pastor Raimundo Santana confidenciou com o pastor Paulo. Disse: Paulo, eu queria ir para a missão e Deus falou para mim que eu não ia. Ia mandar o homem que ele tinha preparado. Mas onde é que está esse homem? Aí ele perguntou. Perguntou o pastor Paulo. João Paulo. Francisco Paulo. Francisco Paulo.
E o pastor Paulo disse, esse homem está aqui. Ei-lo. Aí ele disse, quem é esse homem? Aí me leva, na presença do pastor Raimundo. Aí o pastor Raimundo teve fazendo algumas perguntas, conversando comigo, e disse, você tem coragem de ser mandado para a missão pela igreja pequena? Eu disse, tenho, pastor. Então se prepare. Se prepare que você vai. Eu tinha recebido um convite para ir para as Guianas. Para a Guiana Francesa? Francesa, sim. Antes era para substituir o missionário... Celedon? Não, o Celedon foi depois, eu não me lembro. Edson Alves. Edson Alves já tinha saído. Miranda já tinha veio. Saído. Foi depois de Miranda, tinha um missionário lá, e eu fui convidado para substituir. Mas aí não deu, porque apareceu aquele que era Carlos, que era... Sim, o astrólogo, ex-astrólogo, na França. Eliel apresentou ele e depois Miranda disse, não deu. Não deu certo também. Aí o pastor João Gomes me convidou para mandar para Equador, para substituir Lira. Isso. Mas depois houve alguma coisa e não deu. Não deu certo. Eu fiquei na minha... E quem foi para Goiânia foi Gilmar Xavier, que estava em São Gonçalo. Exatamente. Hoje dorme na glória celestial. Na glória, foi recolhido. Aí, então, ele perguntou, fez pergunta, eu disse que aceitava, e depois houve a reunião, o pastor João Batista, ele, a diretoria da igreja de Parnamirim, a diretoria de missão lá de Natal, e dessa reunião... Era o pastor Reinaldo, por acaso, não? O diretor de missões? Não, era o diretor de missão, na época, era Miranda. Era Miranda. Miranda. Pastor Miranda. Pastor Miranda. Então, o pastor me perguntou, meu irmão, para onde é que você quer ir? Eu disse para ele, mandar. Isso é um segredo, né, pastor? Isso é um segredo, né? Aí ele disse, não é assim. A chamada é sua. A nossa responsabilidade é de mandar, mas a chamada é sua. Então, vamos lá. Aí eu fui falar para ele, pastor, contei a história da Addis Abeba, da Etiópia. Aí eu disse, mas a Etiópia está... ocupada por um regime totalitarista. Está com um regime totalitarista, não dá para ir. Mas, pastor, eu tenho o meu coração no Paraguai. Aí o pastor Santana bateu as duas mãos e deu glória a Jesus. Porque era o Paraguai que estava no coração dele. Verdade. Aí houve a preparação de quanto tempo para o senhor ir para o Paraguai? Aí foram 6 meses. 6 meses de preparo. Visto, documentação. Não tinha visto porque o Paraguai não precisa. Não precisava de visto, já naquele tempo. Tá. Mas foi para a igreja que se preparar e de maneiras que no mês de junho, a convenção foi em janeiro, e no mês de junho o senhor foi enviado? De 1987. Aqui do aeroporto Augusto Severo? Não. Não? Não, porque o pastor já tinha confidenciado da situação da igreja pequena. Sim. Eu acredito que aqui eram 13 ou 16, ou 14 congregações. Então, já tinha me falado da situação da igreja. E eu optei por ir de ônibus. E foi de ônibus? Nós fomos de ônibus com a família. Quantos dias de viagem, pastor? Você lembra ainda da saga? Isso foi uma saga, né? Nós saímos daqui... Eu acredito que foi 4 dias, mais 4 ou menos. dias. E o senhor, e a Margarida e os filhos? E os filhos. Quantos filhos na época? São 5. Foram 5 filhos. São 2 adotivas e 3 que são filhos. Com 4 dias estavam em que cidade do Paraguai? Nós fomos direto para Assunção. Assunção, para capital. casa do pastor. Capital. E aí eu ouvi o seguinte, na nossa viagem, quando nós entramos no ônibus aqui em Parnamirim, em Natal, na rodoviária... Para São Paulo. Para São Paulo. Nós não tínhamos dinheiro. Não tinha o dinheiro? Não. O pastor disse que ia me levar o dinheiro. Veja só. Aí nós entramos no ônibus com a família, colocamos mala, tudo, estava já... O motorista sentou
na cadeira, acelerou o ônibus. Aí chegou o pastor Otávio, o pastor Santana e o pastor Otoniel, que era tesoureiro de missões. Faz assim para o motorista do ônibus não sair. Para um pouquinho. Aí que fui deixar o dinheiro. Entregou o pacote de dinheiro. O dinheiro para a viagem. Meu Deus. Até aí nós estávamos aí, a família, pai, não se preocupe, Deus vai prover. Meu amigo, que coisa, que particularidade. Você está vendo o que é um chamado sobrenatural? Você é provado nas mínimas coisas. E aí nós viajamos, o pastor disse que ia ter uma pessoa em São Paulo nos aguardando, na rodoviária. Era irmão Antônio de Belenzinho ou não? Não, aí era irmão Severino... Como é o Severino? Que era Pedro, teólogo. Severino Pedro. Pedro, teólogo. Severino Pedro, era. Isso. Ele deveria estar nos esperando na rodoviária. E quando nós chegamos na rodoviária... Colheu. Nunca tinha de São Paulo e não tinha ninguém. Não tinha ninguém? Ninguém. Como é que foi? O senhor ficou na rodoviária mesmo? Aí eu peguei as malas, guardei as malas e peguei um carro e fui para a igreja de São Belenzinho. Belenzinho. Fui para lá. Chegamos lá e fomos recebidos, tudo certo, entendeu? É. Houve um desencontro. Um desencontro apenas. Aí, no outro dia, passamos 2 dias na casa da tia dela, da tia da minha esposa. Depois dos 2 dias, aí nós viajamos para o Paraguai, que era 24 horas de São Paulo para Assunção. E o irmão Severino Pedro disse, o pastor Lazaroto vai estar esperando você na rodoviária. Pastor Israel? Lá em Assunção. Pastor Israel. Pastor Lazaroto. Nazaroto. Deveria estar esperando... Na rodoviária em Assunção. Quando nós chegamos lá, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Pelo amor de Deus. Aí então peguei um carro de carga, joguei as coisas em cima, uma Kombi, aquela Kombi, e fomos para a casa do pastor, porque me deram o endereço do pastor. E ele estava lá, por acaso? Aí ele estava em casa, aí nos recebeu, e aí começou. Nós chegamos lá no dia 6 de junho. De mil? Não, 10 de junho. De 1987. 10 de junho. 10 de junho. Dormiram, conversaram. Dormimos e aí começou a nossa luta. Houve uma luta. Que luta foi essa, pastor? Nos conte agora. Porque o pastor Lazaroto mandou uma carta para o pastor Raimundo Santana. Sim. Dizendo que ia nos apoiar. Quanto é que daria para uma família de 7 pessoas sobreviver e pagar aluguel de uma casa muito boa, a não ser que eu não fosse um missionário, fosse um milionário. Sim. E nós chegamos lá nessa situação, fomos para a casa dele, ele deu um quarto para a família, enquanto providenciava a casa para alugar. Nós procuramos uma casa, não encontramos a casa, e ele nos levou para uma casa que estava abandonada há não sei quantos anos, porque nenhum missionário queria ir para lá. Por quê? A rua era de barro, não tinha água encanada. Não tinha energia elétrica. Tinha energia elétrica para ligar, que estava desligada. Mas o teto não estava bom, quando chovia a 50 quilômetros. A filtração era grande. Aí a gente já pensava que ia cair na nossa cabeça. É. E o senhor foi? Eu fui com ele. Consertou o teto? Ele me mostrou lá a casa, e disse, que tal essa casa? Eu disse, 1000 maravilhas. Meu amigo. Era uma mata de um lado e um curral de gado do outro. E como é que foi? Consertou a casa toda? Aí nós pedimos ajuda a Panamiri, consertamos a casa e fomos ficar ali, naquela casa, para abrir o trabalho. Quanto tempo depois você abriu o primeiro trabalho em Assunção? Aí foi no mês de setembro. Nós chegamos lá em junho. Junho, setembro, 3 meses depois, praticamente. 3 meses depois, porque teve os trâmites de documentos, depois tivemos o visto bom do governo. Aí, então, começamos o trabalho. Depois foi evangelizado nos lares. 29 de setembro.
Aí para evangelizar é que era tal, porque eu não sabia espanhol nem sabia guarani. Então, o senhor não conhecia, não falava a língua, Não, nem o não. dialeto guarani, nem Não, tampouco o não. espanhol. Eu passei 17 anos escutando espanhol. Mas não Porque aprendeu. quando Deus falou que eu ia para a missão, então eu comecei a escutar pelo rádio. Sim. Eu escutava a Transmundial. Ah, Né? A Transmundial eu escutava a pregação, os hinos. Então, adaptei o ouvido. Eu entendi o que se falava. mas não falava. Não falava, porque falar o espanhol não é fácil, como Mas alguém pensa. O senhor foi evangelizar a si mesmo. Começamos a evangelizar em casa, convidar alguém. E, nessas alturas, nós íamos para a igreja central, em Assunção, para o culto, enquanto se abriu o trabalho. E, um domingo, nós estávamos lá no culto e o pastor anunciou que eu ia abrir o trabalho em Vila Industrial. Sim. E, quando terminou o culto, um senhor, alto, magro, estava na porta me esperando. Aí disse: pastor, o senhor permite que eu vá lá lhe deixar lá na sua casa para ver o meu trabalho? Eu disse: pois não. Ele tinha um caminhonete, nos levou para lá. E esse homem ficou se congregando com a gente. Porque ele tinha aceitado o evangelho de noite, numa campanha evangelística. E era o primeiro culto que ele foi no domingo. E ficou se congregando com a gente. Só que durante um ano era só eu, ele e a família. E um dia aquele homem, ele disse: pastor, me responda uma coisa. O que acontece na tua vida e tua família? Eu disse: por que, Genário? Porque a tua igreja não cresce, é só eu, tu e tua família. Somente duas famílias. Não, ele só. Não era com a família. Sim. E nossa família. Ele disse: alguma coisa está acontecendo de errado. Tanta igreja tem perto da minha casa, aí eu venho por dentro de um matagal perigoso para te ajudar aqui e o teu trabalho não anda, não prospera. Aí eu disse: Genário, se perto da tua casa tem uma igreja que é séria, ensina a palavra de Deus para você, como eu estou ensinando, vai te congregar lá. Vá se congregar lá, porque o meu objetivo não é que você fique comigo, é que você não deixe Jesus. Aí ele começou a chorar. Começou a chorar, disse: e agora está chorando por quê? Ele disse: porque no dia que eu te vi pela primeira vez, escutei uma voz no meu ouvido dizendo: acompanhe esse homem e não deixe ele. Tremendo. Aí não tinha por que não se alegrar num momento desse. É verdade. Aquilo não nos deixou. Mas nós seguimos nessa situação. Pessoas não falavam conosco porque nós não correspondíamos. E um dia, uma senhora que morava na outra rua, atrás de nossa casa, ela tinha um filho que tinha 10 meses de idade e 10 meses de problema. Então, ela foi para o médico, já fazia o tratamento, e o médico desenganou a criança. Disse: não tem mais jeito, sua criança. Aquela criança não defecava. Poxa. Ela tinha que ir todo dia para o sanatório, para o hospital, para esvaziar a criança, tirar o fezes da criança. Meu Deus. E o médico disse que não tinha mais jeito. O intestino da criança estava paralisado. Disse: não tinha mais jeito. O senhor tomou conhecimento? Foi convidado a ir lá? Aí, então, ela passou na farmácia do bairro e falou com o dono da farmácia. Contou a história e aquele homem disse: Dona Maria Luísa, ela era bioquímica, não era uma pessoa leiga. Você já foi na casa desses brasileiros? Que está aí esse pastor missionário? Aí ela disse: não, vai na casa desse brasileiro. E pede para ele orar. Diz que esse povo, quando ora, Deus responde. Eita.
Eita, Jesus. Aí então aquela mulher levou a criança e perguntou se tinha jeito. Disse, se você crê, tem jeito. Aí disse, eu creio, pastor. Fizemos uma oração. A mulher foi para casa. Quando foi de tardezinha, ela vinha chorando de novo. Mas de alegria. Aí a minha esposa disse, olha, dona Maria Lúcia vem aí. Ela vem chorando, vem com um pano na mão, chorando. E ela veio. Quando ela chegou, aí mostrou o paninho. Pela primeira vez a criança tinha defecado. Glória a Deus. Aí então, com esse milagre que Deus fez, ela perguntou o que eu devia fazer. O que eu devo fazer agora? Eu disse, agora volta no médico e conversa com o médico. Mas volta no médico. Ela voltou no médico. O médico constatou que realmente a criança estava curada. E aquela mulher, a partir do outro dia, ela ia de casa em casa. Se você tem problema. Contando o testemunho. Se você tem problema. Procura o brasileiro. Vai na casa do brasileiro. A igreja encheu. Aí Deus começou a operar. E a igreja começou a crescer. Porque ela falava guarani, ela falava espanhol. Aí então ela tinha facilidade. E Deus então foi fazendo a obra dele. O senhor passou quanto tempo em Assunção? Da primeira etapa passamos 7 anos. 7 anos. 7 anos. E a igreja prosperou com esse milagre. Prosperou. Aí o pastor nos chamou, nós viemos para Monte Alegre, ficamos 2 anos em Monte Alegre. E o campo? Foi entregue a quem? Aí, da primeira vez, o campo ficou com um paraguaio. Um paraguaio. Da primeira vez. E aí nós ficamos em Monte Alegre, mas ficamos interino, porque quando eu chegava em Monte Alegre, começava a confusão lá. Aí o pastor dizia, volta. Aí eu voltava para lá. Passava 5, 6 meses. Tem uma vez que eu passei 5 meses sem a família. Sozinho. Meu Deus. E aí, era vai e vem, até que um dia o pastor disse, olha, vai para o Paraguai e esquece o Brasil. Fica-te por lá. Aí nós passamos, voltamos para lá novamente. O Paraguai, que estava lá, não estava dando certo. E tinha também uma confusão com a construção, que eu tinha começado a construção do templo, tinha construído a casa pastoral e começado a construção do templo. E aí houve lá uma confusão judicial, e por isso eu ia e vinha. Aí voltamos para lá novamente e passamos quase 5 anos. 7, 5, 12 anos no campo missionário. Aí nessas alturas, da minha volta para lá, eu tive o problema do aneurisma. Fiz uma cirurgia de coração. Isso no Paraguai? No Paraguai. E aí tive que voltar de novo. Para o Brasil? Para o Brasil. Passou quanto tempo aqui? Aí nós passamos aqui, eu acredito que 10 anos. 10 anos. Mas porque no campo... chegamos aqui, dirigimos aqui 3 congregações, e depois para o Cobé. No Cobé eu fiquei 8 anos, no Cobé. Mas no campo transcultural o senhor passou 7, 5, 12 anos. Aí depois o pastor mandou para lá de novo. Olha, esse é o programa Missões. A terceira vez. Esse é o programa Missões, Amor Sem Fronteiras, do DEMID, daqui da ADEPA. E você ouve esta tarde, com exclusividade, o testemunho marcante do pastor Severino. Foi ao Paraguai, pastoreou campos aqui no Rio Grande do Norte, Deus operou milagres, e em Paraguai a obra parecia que estava parada, que não ia crescer, até que um membro, um caminhoneiro, digamos assim, perguntou-lhe por que a igreja não crescia. E era Deus ali trabalhando, pelo que eu entendi, era Deus trabalhando, pastor. É verdade. Porque viria um milagre, uma mulher tinha uma filha que não defecava, não tinha o organismo funcionando normalmente, mas era um milagre preparado. Exato. E isso nos ensina, pastor, para quem está no campo aí, assistindo o senhor agora, que Deus prepara as preparações. O homem pode pensar que ele está preparando, que vai acontecer, de acordo com a vontade do homem ou com as consequências da conjuntura econômica e social. Mas Deus não deixa de liderar, Deus não deixa de cuidar. E o que o senhor diria agora, no final dessa entrevista, a juventude da igreja? Aliás, antes desse conselho para a juventude, pastor, eu gostaria de saber do senhor o que mudou na sua visão nas missões transculturais.
após a pandemia de Covid-19? O que mudou? Eu acredito que com a pandemia, com esse movimento, o povo ficaram mais perto de Deus, eu acredito. Sim. Mas em casa. Mais perto de Deus em casa. Ou deveriam ficar, né? Sim. Porque, diante das coisas que aconteceram no Brasil e no mundo, nós sabemos que Jesus está voltando. Porque o crente não está desavisado. Jesus disse que, para a volta dele, aconteceria alguma coisa, fome, peste, guerra. Mateus 24, certo. E o mundo ficaria de uma maneira social, política e econômico destrambelhado. Então, eu acredito que as pessoas deviam ficar mais crentes. Então, na sua visão, o homem ele está querendo buscar a Deus, conhecer a Deus, ter uma experiência com Deus. Mas há muita gente fora da igreja nesse sentido. Agora, com relação às missões transculturais, o envio de missionários ou de famílias, que é uma coisa muito difícil hoje, o senhor acha que mudou também isso? A questão da segurança, a questão da pandemia, a questão da peste, de enfermidades, a questão de visto nas embaixadas, mudou muita coisa? Eu acredito que, pelo menos no Paraguai, não houve essa dificuldade de entrada no país. Sim. Eu acredito. Não, eu não sei para a Europa ou outros países da América Latina, mas no Paraguai, não mudou na questão de visto para entrar, somente no momento da pandemia mesmo. Eu tenho um amigo que é missionário do Paraguai, e ele ficou, creio que 6 ou 8 meses no Recife, porque não podia voltar para lá por causa da pandemia, porque ele estava no Brasil teve pandemia, e no Paraguai fechou. Não podia entrar naquele período. Mas depois abriu, e acredito que agora não tem essa restrição. Pastor Severino, para encerrar essa entrevista, que tipo de conselho o senhor daria àquele jovem da igreja, a juventude, ou aquela pessoa que sente, ela quando vê uma alma pecadora na rua, quando ela passa e vê o pecador, ela sente o coração arder, ela quer falar de Jesus, ela quer estar na igreja, quer estar na escola dominical, no culto de doutrina, quer estar no evangelismo, no culto de missões, no culto ao ar livre. O que o senhor diria a essa pessoa que tem esse interesse? Eu digo que devo estudar a vida de Neemias. Porque Neemias, quando o irmão dele veio Ananias. Veio visitar Neemias fez uma pergunta: como é que está o povo lá em Jerusalém? Como é que está a cidade? E depois que ele tomou conhecimento da situação do povo, ele rasgou o vestido, ele chorou, ele se preocupou, e também ele fez alguma coisa para ir ajeitar a cidade. Então, se uma pessoa, se um jovem sente que tem uma chamada realmente, ele tem certeza da chamada dele, ele tem que, então, fazer um curso teológico para se preparar em conhecimento bíblico. Ele deve procurar um idioma, fazer um curso inglês, o espanhol. O espanhol é básico, não é isso? Tem que fazer, e ele tem que se preparar para isso, né? Porque uma pessoa que tem chamada realmente, ele não dorme tranquilo se ele não evangelizar. É verdade. E se ele está em Parnamirim, aqui em Parnamirim tem trabalho para todos. Muito bem. Né? Está aí o mutirão evangelístico, né, pastor? É o mutirão. 302 almas vieram para Cristo graças à iniciativa desta igreja que não dorme, que procura pelos perdidos e busca as almas para o rebanho do Senhor. É verdade. Pastor Severino, o senhor quer acrescentar mais alguma coisa nessa entrevista? Ou que faltou algum detalhe importante que o senhor julgue que seja destacável agora? Bem, se uma pessoa realmente ele quer ter desejo para a missão, ele não deve ir preocupado, porque Deus cuida dele, e cuida de uma maneira sobrenatural. Então, se você tem chamada realmente,
você lute. Não desanime, porque se você for, Deus vai cuidar de você. Agora não vá por conta própria. Espere que a igreja lhe envie. Pastor Severino foi missionário no Paraguai durante 12 anos, obreiro aqui no Rio Grande do Norte. A minha gratidão a Deus em nome do DEMID, do seu diretor Nielsen e da produção do programa Missões Amor Sem Fronteiras. Deus te abençoe e que o Senhor continue dando frutos na obra do Senhor. Muito obrigado, pastor Terceiro Dantas. Deus lhe abençoe maravilhosamente nesta função, neste programa. Você vai ganhar muitas almas para Jesus. Em nome de Jesus. Pode ter algum paraguaio aí nos escutando. Eu quero fazer uma saudação em Guarani. Sim, por favor. Nhandejara tapenderovassá Shermanos Cueiras. Então traduz agora. Nhandejara tateronapá. Nhandejara tanderovassá. Tanderopassá. O tapenderovassá Shermanos Cueiras. Eu disse, Deus vos abençoe, irmãos. Deus vos abençoe, irmãos. Pastor Severino, muito obrigado. Deus te abençoe. Um abraço, irmã Margarida, viu? Obrigado. Obrigado, senhor. Estou à sua disposição. Muito obrigado. Missões Amor Sem Fronteiras continua agora com o Jornal de Missões. Chegou a hora das notícias. Graças a Deus. Aquele que não procura pelos perdidos está perdido em si mesmo. Estou parafraseando o evangelista alemão Reinhard Bonk, que diz que a igreja que não procura pelos perdidos, ela está perdida em si mesma. E quantas igrejas, né? Tem igreja para tudo que é gosto. Agora, evangelizar não é algo fácil. E para ter almas novas, para Deus crescer o rebanho, porque quem dá o crescimento é Deus, você tem que evangelizar. Não é? Tem que evangelizar. Vamos agora ao Jornal de Missões do programa Missões Amor Sem Fronteiras. Pode subir um pouquinho, porque aí são vinhetas. Vamos às notícias que começam mais um pouquinho abaixo, por favor, tá? Aí tem algumas informações sobre povos não alcançados, que a gente vai dar no próximo programa. E vamos a notícias da Thalita, que está conosco, do Elieba, que está chegando também, né, para umas férias e para o casamento da filhinha. Está tudo preparado, né? Umas férias merecidas, de muito trabalho, porque missionário, quando chega para descansar, ele vai trabalhar, vai pregar, vai contar testemunho, ele vai relatar, apresentar relatórios. Em suma, o missionário não para nem nas férias, né? Então, agora sim, a partir de agora, o Jornal de Missões. Vamos às notícias. E a primeira é: a ADEPAR realizou no dia 9 de julho mais uma edição do projeto Chama Viva em parceria com a UMADEP. O evento foi realizado em Sobrado, Monte Alegre, campo pastorado pelo pastor Joselito Bellarmino. No evangelismo à tarde, 18 pessoas se decidiram para Cristo. No período da noite, mais uma decisão, totalizando 19 vidas que vieram a Cristo. Detalhe, devido às chuvas, o trabalho à noite foi realizado dentro do templo onde o Senhor se manifestou de forma poderosa. Parabéns, Monte Alegre, parabéns aos que fazem o Chama Viva. A notícia 2, o segundo mutirão evangelístico da ADEPAR alcançou os seguintes números, para a glória do nome do Senhor Jesus. Foram realizados 287 cultos ao ar livre, nas 72 igrejas em Parnamirim. No interior, campo da ADEPAR, ocorreram 122 cultos ao ar livre, num total de 194. Veja agora o total de decisões para Cristo durante o segundo mutirão evangelístico. Em Parnamirim, 224. No interior do campo de Parnamirim, mais 78 decisões, totalizando 302 decisões para o Senhor Jesus. Dá para dar um brado de glória a Deus aí? Então dá glória a Deus, diz aleluia, porque vale a pena, né? A terceira notícia do programa Missões Amor Sem Fronteira no Jornal de Missões.
A missionária Thalita Castro, esposa do missionário Eliéber de Castro, missionário em Almada, Grande Lisboa, em Portugal, encontra-se de férias merecidas em Parnamirim. Todos sabem, ela veio para ultimar providências do casamento de Tâmisa, né, Tâmisa? Exatamente, né, que vai ocorrer nos próximos dias aí, já com a presença do missionário Eliéber de Castro e de toda a família, né? Felicidades, Tâmisa, felicidades, Thalita, e também a vinda do nosso missionário Eliéber de Castro, que vai chegar pelos próximos dias. Vamos agora à quarta notícia. Vem aí dias 15 e 16, próximos, o Seminário Pentecostal da ETAP e ADEPA. Viu? Ainda tem vagas. Inscrições apenas R$10. Faça sua inscrição hoje à noite, aqui no Templo Sede, no culto de oração e testemunho. Tem uma equipe pronta para fazer a sua inscrição. Vamos à quinta notícia. Hoje aconteceu uma reunião do pastor Rinaldo Renovato de Lima com os obreiros do interior e suas esposas. Foi muito proveitosa a reunião. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Perfeito. Aí foram as notícias últimas, não houve tempo para dar todas, né? A entrevista foi muito importante e consumiu todo o tempo do programa. Missões Amor Sem Fronteiras, que volta na próxima segunda-feira, já anunciando o destaque desta edição. Uma entrevista ao vivo com o missionário Neto, direto do Paraguai. Vai ser bênção de Deus, eu quero convidá-lo. E quero agradecê-lo pela sua atenção, pela sua audiência e também pela sua intercessão. Eu queria chamar de volta o missionário Severino, para que ele fizesse uma oração agora por você que está enfermo, por você que nos acompanhou e tem uma necessidade para com Deus. Pastor Severino, agora eu quero que o senhor faça essa oração de encerramento do final deste primeiro programa, agora apresentado pelo presbítero Terceiro Dantas. Mas antes do senhor fazer, eu quero abraçar a irmã Cristina, minha esposa Cristina Dantas, e através dela abraçar todas as irmãs que fazem o círculo de oração, desde irmã Izzy, irmã Luísa e as dirigentes da comissão de visita, todas vocês. Muitíssimo obrigado e um forte abraço. E agora receba a oração final pelo pastor Severino Araújo. Vamos fazer essa oração, e nessas orações nós queremos orar pelos enfermos e também por minha esposa, que tem um problema de coluna, e aquela acordeão pesa 13 quilos. E eu peço a Deus que Deus cure ela, para ela seguir tocando acordeão. E hoje à noite, inclusive, né, pastor? É. Altíssimo Deus, Senhor Todo-Poderoso, está no céu, está na tua presença. Somos gratos a ti, Senhor Deus, por este momento que nos tem dado para dizer ao público o que tu tens feito na nossa vida. Agora, Santo Deus de Israel, nós te pedimos pelas pessoas que estão enfermos e os necessitados. Abençoa, Pai Santo e amado, todos aqueles que estão nos acompanhando e abençoa. Repreenda as enfermidades, guarda os seus lares. Abençoa o Terceiro Dantas, sua família. Ajuda neste trabalho tão importante. Nós te pedimos no nome de Jesus. A paz do Senhor e um forte abraço. A paz para todos.
Amém.